cidades apresentam inúmeros desafios para os profissionais da arquitetura e do urbanismo. E quando pensamos no espaço de uma universidade, por onde transitam mais de 10 mil pessoas, que tipo de resposta esses profissionais podem dar a essa comunidade? No programa de hoje, vamos entender um pouco mais sobre o trabalho de arquitetos e urbanistas atentos aos desafios de sua profissão. Entendemos o projeto Adote uma Casa, parceria de conhecimento e atitude para o bem coletivo. Entrevistamos alunos de arquitetura que conquistaram seu primeiro intercâmbio. Conferimos um projeto de iniciação científica que mapeia as áreas verdes em Vila Velha. Vimos como o estudo das ciências humanas pode contribuir com o planejamento das cidades. Conhecemos algumas curiosidades da profissão do arquiteto e descobrimos como se lida com uma quase cidade que recebe 10 mil alunos por dia. Começa agora o Vibração, o programa que vibra com o conhecimento que transforma tudo. A autoconstrução é uma realidade brasileira. Em muitos casos, somente o planejamento e soluções inteligentes permitem melhorar o espaço, principalmente quando se diz respeito a famílias de baixa renda e mais carentes. Entenda como funciona o NEP e veja como o projeto Adote uma Casa dá oportunidade a estudantes e professores do curso de arquitetura da UVV de melhorar situações de extrema carência. O NEP é um núcleo de estudos e práticas do curso de arquitetura e urbanismo, engenharia civil e design de produto, né? Aqui ocorre projetos de pesquisa e também projetos de extensão. E nós temos o projeto do Adote uma Casa, que é um projeto, no fundo, que seria o projeto do NEP, que a gente não tem um período de um ano, mas sim o objetivo é que ele possa continuar durante muitos e muitos anos. O foco inicial do projeto sempre foi melhorar as condições de habitações existentes, habitações que a gente chama de subnormais, casas de famílias de baixa renda que tiveram que construir suas casas por autoconstrução em regiões que são frequentemente, muitas vezes até inadequadas para o uso, tá? E aí então a gente foi procurar essas famílias, vamos buscar essas regiões. Inicialmente nós pensamos, vamos fazer projetos de moradias novas? Não, porque isso pode demorar muito tempo. E por que não pensar em melhorar as habitações já existentes e tentar trazer qualidade de vida para as moradias existentes? Decidimos intervir sobre algumas habitações que a gente selecionou em função de serem as famílias mais carentes que a gente pôde encontrar. Então tem todo tipo de perfil, famílias numerosas, tem pessoas idosas, tem pessoas que têm dificuldade para se movimentar. Problemas de conforto térmico, problemas de salubridade elevadíssima, problema de saúde pública. Então resolvendo, tentando ajudar a melhorar esse problema, a gente também está atuando em outras áreas também. A gente entra em contato com a comunidade daquele bairro, principalmente com as associações de moradores, mas, por exemplo, nós recebemos apoio também de igrejas que atuam ali, de comunidades religiosas, tá? E essas comunidades, essa associação comunitária, eles nos indicam, nos levam até essas famílias que são as mais debilitadas, as que têm mais dificuldade. Hoje nós estamos atuando em 2 bairros, primeiramente a gente espera expandir, em Vila Velha, no bairro D. João Batista, e em Vitória, no bairro em São Pedro. Acabamos detectando que a Grande Alibiri é a Regional 3, é uma das áreas mais carentes de Vila Velha, tá? E lá nós fomos encontrar o bairro D. João Batista, que é um bairro inteiro onde vivem mais de 1000 pessoas, e esse bairro foi construído literalmente em cima do mangue. Eu sou o professor Alexandre, eu sou o mais novo integrante do projeto Adote uma Casa e integro a parte do projeto que atua em São Pedro, no bairro São Pedro, em Vitória. Quando entrei aqui na UVV, eu conheci o projeto e nas conversas com a Luciana, nós tivemos a ideia de estender o projeto para
o bairro de São Pedro, que também atende aos critérios do projeto. A partir disso a gente fez uma triagem, identificamos as famílias com mais dificuldade e fomos atuar. O custo é muito baixo, né, comparado para a melhoria dessas moradias, mas nós temos um preço, valor por casa a casa, e inclusive nós vamos começar uma agora em São Pedro, que já temos o parceiro, e a gente espera até dezembro poder estar mudando um pouco a realidade, né, da Dona Lourdes, que é uma casa que vai ter em São Pedro. Então essa aqui é a Dona Lourdes, né? O caso da Dona Lourdes é até diferente, né? Ela nos procurou, né, quando soube das nossas ações aqui no bairro, e rapidamente viemos até a residência fazer uma visita, né, e já contemplamos ela dentro do projeto. Então a etapa 1, né, a gente fez uma entrevista completa com a Dona Lourdes para ver se ela se enquadrava nos critérios do projeto, né, não pode ser casa de aluguel, né, então tem uma série de critérios, né. Posteriormente a gente já entrou com a equipe, com os alunos e os professores especialistas, e fizemos todo o diagnóstico da casa, né, e agora estamos na fase de captação de recursos, né, e orçamento, né, de modo que a Dona Lourdes está aqui hoje, né, na expectativa da transformação do espaço, né. Queria que a senhora falasse então aí, Dona Lourdes, qual é a sua expectativa com... Com Deus, um cantinho melhor, dormir melhor, um banheiro melhor, um lugar para dormir melhor, né? Está muito abafado, está muito mofado. A senhora estava comentando que tem muito rato aqui, né? Tem muito rato tem bastante. Então essa é uma questão muito relacionada à salubridade. As áreas úmidas, né? A gente tem aqui nesse pavimento, por exemplo, nesse cômodo a gente tem piso, mas na cozinha não tem piso. O banheiro também está quebrado. O nosso prazo para essa obra aí, nós estimamos aí um mês e 20 dias, né, para terminar toda a obra. Nesse período, a Dona Lourdes vai sair do imóvel, né, ela vai ficar em outra localidade. Nós estamos dando todo o apoio logístico para ela, né, mudança, até um apoio financeiro lá para esse lugar que ela vai ficar durante esse período, e nós vamos entrar com toda a equipe técnica trabalhando aqui nas diversas áreas, né? Então como a gente pode ver aqui, a parte de iluminação tem que ser toda refeita, né? A parte de contrapiso toda refeita, a parte de revestimentos, esquadrias, né? Tem que ter toda refeita, de modo que não tem como ela ficar aqui nesse período. Vou falar um pouquinho do que vai acontecer no projeto, nossas modificações. Vamos conhecer mais um pouquinho. O primeiro problema grave que a gente encontrou aqui na casa da Dona Lourdes é a questão do piso, que não possui uma cerâmica, e como relatos mesmo da própria moradora, tem a questão dos ratos que fazem buraco, e às vezes ela se depara com ratos dentro da casa. Esse foi um dos primeiros problemas chocantes, assim. Fora as paredes, que não tem nenhum tipo de revestimento, não são rebocadas, que já causa uma questão tem a questão da insalubridade, né, do local. Outro problema grave é que a casa ficou um tempo sem telhado. Então, como a gente pode observar, teve essa questão da umidade que é muito insalubre e criou esse mofo que a gente, e por não ter tanta circulação, a casa acaba que ela, né, a gente pode perceber que aqui, quando a gente está presente, que ela é quente, que não tem circulação e que ela é completamente insalubre. A cozinha, que é esse espaço que ela usa como cozinha, ela compartilha junto com o banheiro. Não é uma situação ideal ter um banheiro dentro da cozinha. A casa também não possui uma área de serviço, então dentro do banheiro, que já é muito pequeno, tem o tanquinho, né, que ela utiliza para lavar roupa e não tem uma encanação adequada. O problema de ventilação aqui na casa da Dona Lourdes é grave, porque tem um espaço muito curto entre o muro
e a parede principal da casa, e isso impede a ventilação para dentro da casa. Outro problema grave da casa é a questão da implantação, que ela é enclausurada e só tem essa frente livre para ventilação, para insolação, e é onde no projeto a gente dispôs as janelas, as aberturas voltadas para esse muro, e vamos propor aberturas, né, para poder criar essa ventilação e utilizar cobogós para poder criar ventilação cruzada para melhorar o espaço, melhorar a salubridade do espaço. O banheiro está dentro da cozinha, a gente propôs uma suíte para ela, né, um quarto com a suíte e uma cozinha separada. Nessa área aqui que nós estamos, vai ser feito o tanque, vai colocar um tanque, vai trazer o tanquinho dela para cá, deixando uma área de serviço mais agradável. Então quando ela voltar, já vai passar o Natal na casa nova, né, dona Lourdes? Glória a Deus. E já vai encontrar a situação mais adequada, né? Essa é a nossa esperança aí com esse projeto. Olá, meu nome é Ana e eu sou aluna da UVV. Eu escolhi estudar aqui porque a UVV é a única universidade particular do Espírito Santo. E você sabe a diferença entre faculdade e universidade? A coisa funciona mais ou menos assim. Uma faculdade não precisa oferecer nada além do ensino aos seus alunos e os professores nem precisam ser mestres, nem doutores, nem nada disso. Já a UVV é completa. Ela oferece, além do ensino, a pesquisa e a extensão. Cara, isso é muito legal! Todos os professores da UVV são mestres, doutores ou pós-doutores. Ou seja, uma galera inteligente pra caramba que ajuda a gente a aplicar tudo que a gente aprende. E pô, tem fazenda, policlínica, os melhores laboratórios de tecnologia, estúdio de rádio, TV e ainda a maior biblioteca particular do estado. Sem contar que aqui nós temos acesso ilimitado ao portal CAPES, onde encontramos pesquisas de cientistas de qualquer parte do mundo. E todos esses doutores feras estão aqui, pesquisando e criando com a gente. A extensão é assim. Você tá lá na sala de aula estudando e aí você sai, vai pra rua, pras comunidades e ajuda as pessoas efetivamente. Tipo, você nem sai da universidade e já tá usando o que você aprende pra mudar o mundo de verdade. Entendeu por que eu escolhi estudar aqui? Para o arquiteto, conhecer projetos arquitetônicos de outras cidades potencializa ainda mais o seu aprendizado. Agora, se essa experiência no exterior se der dentro de uma instituição de ensino superior, seu conhecimento será ainda mais completo. Vamos conferir o relato de estudantes do curso de arquitetura que participaram do programa Ciências Sem Fronteiras de Intercâmbio. Meu nome é Lucas Rocha, eu sou aluno da UVV do 6º período agora. Eu fiz intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras para o Novo México, nos Estados Unidos. Estudei 2 semestres lá na Universidade do Novo México e tive a oportunidade de fazer pesquisa também na Califórnia, na Universidade do Estado da Califórnia, em Fullerton, por 2 meses no verão lá. E agora voltei para cá e assim, é uma experiência que eu recomendo, foi bem enriquecedor, conheci gente do mundo inteiro lá, conheci muitos lugares diferentes que eu não teria condição de ir para lá conhecer, entendeu? E conheci vários lugares dos Estados Unidos, tive experiência de conhecer pessoas estudando em outras universidades também que vinham para minha universidade, outros intercambistas de 70 e tantas nacionalidades que tinham na minha faculdade, entendeu? Então foi muito enriquecedor conhecer outras culturas e pessoas diferentes, ver e estudar por uma perspectiva diferente, né? Morar no campus também. Então eu mandei meu currículo, meu portfólio com tudo para a universidade lá da Califórnia, do estado da Califórnia, CSUF, e eles me aceitaram no programa, um programa muito bom deles, que também pega vários intercambistas de outros países também. Meu plano agora é me graduar aqui na UVV, falta ainda mais 4 períodos depois desse, e me formar e começar a atuar
logo como arquiteto, entendeu? Tentar entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível e terminar a faculdade bem agora. Meu nome é Renata Milanês, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo aqui da UVV, atualmente estou no 6º período. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei morando em Moscow, Idaho, uma cidade bem pequena com 25 mil habitantes, no noroeste dos Estados Unidos. A cidade mais perto é Seattle, é uma cidade bem universitária, uma cidade bem pequena. Chegando lá não tinha muita gente, o pessoal ainda estava em férias, então eu pude conhecer a cidade. Eu morava dentro da faculdade, dormia no dormitório da faculdade, comia no restaurante da faculdade. Eu tive bem essa experiência americana de estudar fora. E eu fiquei 9 meses lá, fiz 2 períodos de graduação em arquitetura. Eu me especializei em interiores um pouco. Depois desses 9 meses que eu fiquei em Idaho, eu mudei para Miami. Eu tinha que fazer um estágio, uma pesquisa voluntária. Eu consegui uma pesquisa com um professor da Universidade de Miami e ele está fazendo um livro sobre os tipos de casa em Miami. Eu participei dessa publicação, desse livro. Durante esses 2 meses em Miami eu conheci mais várias pessoas também, eu tive a oportunidade de conhecer Miami. Durante meu intercâmbio também eu viajei para vários lugares, a gente podia viajar, só que a gente não podia retornar ao Brasil. Agora que eu retornei em agosto, eu estou aqui para terminar meu curso, eu ainda tenho mais 2 anos de faculdade, eu me formo em 2018. E assim, o intercâmbio foi uma experiência maravilhosa na minha vida, eu não me arrependo de ter ido, mesmo tendo atrasado meu curso aqui. Não sei se eu tenho intenção de ir lá para fora, se eu tenho a intenção de continuar aqui. Eu vou para onde eu tiver mais oportunidade mesmo. As cidades vêm perdendo seus espaços naturais ao longo das últimas décadas. E um dos desafios de arquitetos e urbanistas é estabelecer uma certa harmonia entre as construções e o verde das cidades. Conheça um projeto de iniciação científica que mapeia as áreas verdes de Vila Velha. Essa pesquisa ela visa o mapeamento de áreas de equilíbrio ambiental do município, de uma região do município, de áreas de práticas sociais e de espaços potenciais para serem transformados em áreas de equilíbrio ambiental e em áreas de práticas sociais. A minha parte, especificamente, é o mapeamento das áreas de equilíbrio ambiental. Até o momento foram mapeadas as áreas de preservação permanente, as áreas de restinga, árvores da região, tanto de calçadão como árvores de via. Aqui nessa região, se a gente considerar as áreas de preservação permanente, que são o Morro do Convento, o Morro do Moreno e o Morro de Jabruna, esse índice chega a uns 16%. Só que é uma área verde muito concentrada, que não beneficia todos os municípios da região. Ou seja, ela não tem impacto ambiental tão forte, né, se for considerado alguns centros, né, onde só tem concreto, calor, calçada, né? Se nós não considerarmos essas áreas de preservação permanente, esse índice fica em torno de 2%. Ou seja, ele é muito baixo, muito aquém do necessário para se manter a qualidade de vida e saúde da população. Eu comecei mapeando essas três vertentes da pesquisa, que foram as áreas de equilíbrio ambiental, as áreas de práticas sociais e os espaços potenciais. E como era uma regional muito grande e eu tinha pouco tempo para me aprofundar nessas 3 áreas, vieram, né, agregar essa pesquisa as 3 meninas que aprofundam cada uma dessas áreas. No meu mapeamento, eu identifiquei as áreas de equilíbrio ambiental, as áreas de práticas sociais e as áreas potenciais. E o que a gente percebe, principalmente nas áreas de práticas sociais, é que o poder público ele investe muito em áreas que já têm muitas praças e muitos parques, e outros bairros como Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo, que não tem nenhuma área de espaço público, eles não vêm aqui e não investem nessas áreas. Eles preferem criar mais praças e mais parques em bairros que já possuem grande quantidade. Ao todo são 18 bairros que têm uma grande importância para o município de Vila Velha. Esses espaços potenciais, que são principalmente terrenos vazios
terrenos que estão por toda essa região estudada, né, eles vêm para suprir a carência de espaços de práticas sociais e de áreas verdes, né? Então, eles foram mapeados seguindo alguns parâmetros, como por exemplo, tamanho, localização, e após esse mapeamento desses terrenos nessa região, nós selecionamos alguns que são chamados terrenos prioritários, que eles estão localizados estrategicamente como forma de que a população possa ter acesso a esses espaços se futuramente forem ocorrer mudanças neles, né? Então nós mapeamos todos esses terrenos seguindo alguns parâmetros, como por exemplo tamanho, a localização dele, porque não adianta também eu mapear um terreno vazio do lado de uma praça que já existe ou de um lugar onde existe muita área verde. Então, após esse mapeamento, nós selecionamos dentre esses alguns principais que estão localizados estrategicamente por essa regional, que futuramente podem sofrer mudanças, né, para as áreas verdes, para as práticas sociais, né, que são as praças. Por conta de vários terrenos serem privados e a especulação imobiliária ser grande em cima deles, talvez seja muito difícil comprar todo o terreno. Então também, além disso, a gente sugere, por exemplo, usos temporários, como serem hortas urbanas, pode ser uma sugestão. A intenção é que toda a cidade seja estudada para identificar onde estão esses pontos necessitados por toda a Vila Velha. No próximo bloco, vamos conferir a importância das ciências humanas para o planejamento arquitetônico das cidades. Os profissionais de marketing têm um nome: mercadólogos. E um desafio: explicar o que isso significa. Em um mundo que muda tanto o tempo todo, estudar marketing significa aprender com a mão na massa, multiplicar conexões e exercitar o olhar atento para o novo. Eu me surpreendi a cada aula. Por ser um curso prático e por fazer muito relacionamento na aula, até hoje, assim, no meu trabalho, eu tenho parcerias que eu conheci na faculdade. A gente aprende a ter uma visão holística de todo o meio de trabalho, né? Porque apesar de eu trabalhar numa área de varejo, eu preciso de ter um conhecimento geral de tudo que está acontecendo no mundo para poder estar inteirado, para poder oferecer o melhor tipo de evento e de serviço para os meus clientes, né? E sabe o que é melhor nisso tudo? Os resultados são consequência. Fazer o curso de marketing me permitiu ingressar num estágio cedo, já no segundo semestre. Saí do atendimento e fui para um cargo de gestão para liderar uma equipe, que muitas pessoas eram mais velhas, até mesmo de empresa, do que eu tinha só 11 meses de empresa. A graduação de marketing da UVV é pioneira no Brasil. Um curso que une excelência acadêmica, professores com experiência de mercado e as práticas mais atuais de educação superior. Tudo isso na estrutura de ponta da Business School da única universidade particular do Espírito Santo. Venha fazer parte. UVV 40 anos. Conhecimento que transforma tudo. Para entender e planejar o crescimento urbano, arquitetos e urbanistas contam com o apoio de várias áreas do conhecimento. A esse respeito, confira com a gente a entrevista de um professor doutor da Universidade Vila Velha. O urbanismo é a disciplina que trata das cidades, né? Que vai nas suas múltiplas escalas, desde o desenho urbano, das praças, dos espaços públicos, das ruas, até a questão mais macro, né, do ordenamento da cidade, do seu planejamento urbano, da sua infraestrutura, da mobilidade, da relação da ocupação dos espaços numa cidade. Desde uma cidade ou uma região metropolitana a uma região estadual. Então a gente tem diversas disciplinas ao longo do curso que tratam da questão do urbanismo, né? Desde as disciplinas projetuais, que vão lidar diretamente com o fazer a cidade, né, nessas várias escalas,
em áreas já consolidadas, né, em bairros já existentes, em espaços públicos, né, edificações, bairros. A parte de urbanismo, que ela está muito ligada ao desenho da cidade, ao projeto urbano. E a parte de planejamento, que é a área que até que eu mais atuo, ela é mais multidisciplinar e ela acaba sendo trabalhada com outros profissionais, sociologia, geografia, direito. Então o planejamento, vamos dizer, ele é mais multidisciplinar e envolve essas interfaces com a economia da cidade, com a área social, né, com esse diálogo mais amplo sobre os rumos da cidade. O urbanista talvez ele esteja mais ligado à prática do projeto, à prática do desenho da cidade e como esse desenho dialoga com essas outras áreas. Ela também tem uma parte, vamos dizer, muito teórica também, da parte que envolve a sociologia urbana, as pesquisas sobre o desenvolvimento das cidades, sobre a legislação urbanística, né? E a parte mais prática, que é do fazer, construir as cidades, né? A parte já consolidada, em que a gente tem que requalificar, revitalizar essas áreas, e as novas áreas, que é pensar como vai ser o futuro dessas áreas na cidade. Daí entra a questão dos planos, né, dos planos de longo prazo da cidade, que é hoje uma das grandes, talvez, exigências da cidade. As cidades hoje têm muitos problemas, talvez porque não foram bem planejadas, né, no passado. E um grande desafio do campo do urbanismo, do planejamento urbano, é que as nossas cidades possam ser planejadas no longo prazo e que esse planejamento possa ser colocado em prática, né, dado continuidade, né, independente das gestões municipais e estaduais que estejam no poder. Esse é um grande desafio do urbanismo e do planejamento urbano. Uma grande realidade das nossas cidades, principalmente nas regiões metropolitanas, né, é que uma pequena parte da cidade cresceu bem infraestruturada, de certa forma minimamente planejada, e uma grande periferia que cresceu sem nenhum tipo de planejamento. E aí hoje a gente paga o preço disso, né? A questão da falta de infraestrutura, da ocupação desordenada, os problemas de mobilidade, do trânsito, transporte, a violência urbana tem um aspecto, né, espacial muito forte. Muito dos problemas urbanos está ligado a, vamos dizer, uma deseducação urbanística. A gente não é acostumado desde pequeno a entender o funcionamento da cidade, que a gente tem que respeitar as legislações urbanísticas, que a cidade se constrói de forma coletiva, e esse entendimento do funcionamento da cidade é super importante. Então, muitos dos nossos problemas, né, do lixo, da mobilidade, né, da degradação ambiental, está muito ligado a uma questão de educação, de cidadania, né, de entender que a gente mora numa casa comum, que para dividir esse espaço comum todo mundo tem que respeitar regras, né, conviver de forma solidária. Só assim a gente vai construir uma cidade melhor para todos. Vamos conhecer agora duas profissionais de arquitetura e urbanismo que lidam diariamente com as demandas de mais de 10 mil pessoas. Confira os desafios e as curiosidades de como ser arquiteto na maior universidade privada do Espírito Santo. Eu comecei aqui na UVV em 2003, trabalhando como arquiteta no departamento de engenharia e obras. Na época, a UVV ela ainda tinha uma estrutura bastante pequena, né, comparado ao que a gente tem hoje. Então eu pude participar da construção de algumas unidades acadêmicas aqui, como a Policlínica, o Núcleo Integrado de Comunicação, o Inotec é um projeto meu, né, que eu fiz desde a concepção até a sua conclusão. Depois, em 2009, além de atuar como arquiteta no Departamento de Engenharia e Obras, eu passei a integrar o corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, dando aula, né, da disciplina. Na época, eu comecei com um ateliê de projeto escolar. E aí, durante esse período todo, né, eu vi a estrutura da UVV crescendo, evoluindo, a qualidade dos espaços também se modificando. E até que chegou o ponto da universidade me convidar para
montar esse departamento, essa divisão de infraestrutura, que na verdade era uma necessidade institucional. A gente precisava que a infraestrutura, por ser muito dinâmica, né, e a universidade exige isso da arquitetura escolar, né, por a gente precisar desse dinamismo e uma agilidade maior em resposta às necessidades dos cursos de graduação e também os novos cursos de pós-graduação sendo implantados, os cursos de mestrado, doutorados. Então a gente precisava de um departamento que suprisse isso, né? Aqui o meu serviço ele é mais voltado para a área de manutenção mesmo, da parte de demandas pedagógicas que a universidade passa para a gente. Tem a pró-reitoria acadêmica, administrativa, essa pró-reitoria passa essa demanda para o setor e a minha chefe do setor passa essa demanda de infraestrutura e reforma. Aqui, por se tratar de uma universidade, é muito grande, é praticamente uma cidade, né? A gente tem diariamente na UVV, circulam em torno de 10 mil alunos, fora funcionários na UVV. Então, tem cidades que nem tem essa quantidade de pessoas. Então, a nossa demanda é muito grande, porque um dia, uma sala de aula ela vai virar um laboratório. E esse laboratório, daqui a uns 6 meses ou daqui a um ano, ele pode virar uma sala de aula de novo, ou ele pode virar uma área administrativa, ou ele pode servir como um laboratório para um curso novo. Então, em todo momento, é um serviço muito dinâmico mesmo, e a gente aprende todo dia um pouquinho. Porque, por se tratar de manutenção, a gente fica muito ligada à parte também hidráulica da edificação, à parte elétrica, né, à parte de patologias da edificação, que são essas deficiências que às vezes aparecem, uma infiltração, uma fissura, uma trinca. Como é que a gente pode trabalhar isso? Às vezes um forro que tem que melhorar. Então a gente trabalha de tudo um pouco, é essa visão global que a gente precisa ter. E como eu adquiri isso na faculdade, isso para mim hoje é muito importante. Eu vejo que isso hoje se aplica muito bem, porque a gente tem que a gente tem que pensar em tudo. Às vezes o curso de veterinária passa uma demanda, eu tenho que entender sobre peixes. Ou às vezes eu tenho que entender mais um pouquinho sobre cães, sobre gatos, porque a gente vai fazer um laboratório que vão receber esses animais, entendeu? Então é muito bacana, porque todo dia é diferente e a gente consegue ajudar ou melhorar a parte didática e pedagógica da instituição, fazendo uma melhor ambientação, um melhor layout, propor materiais, às vezes um forro, um gesso diferente vai fazer toda a diferença para um curso, para um determinado curso. Às vezes a cor da sala vai fazer toda a diferença para o curso de artes cênicas, por exemplo, que a gente não tem noção que influencia. Então isso é muito bacana. O Vibração fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá!